seus avós. Relaxe os ombros, respire. Vou soltando as pernas. Quando eu digo que relaxando ombro, pernas, é no inconsciente, tá? Muitos mexeram as pernas. Soltando, relaxando, respirando. Eu estou aqui, meu nome é Alenir, mas eu gosto que me chamem de Alen, já tá, sabe? Alen, Alen massagista. Eu venho falando de um tema do estresse, da ansiedade. Eu espero que alguém conseguiu, pelo menos já no primeiro contato com a minha pessoa, já sentiu alguma das vezes. Espero. Alguém tem dúvida? Ninguém? Quando a gente tem, quando na concepção que a gente é formado, a gente tem um embriãozinho. A gente vai crescendo dentro do útero. Quando é a hora do parto, o que acontece? É a primeira respiração. É a que acontece na sala do parto. É o primeiro contato com a vida e é o primeiro contato com a respiração. Se isso não acontece, da criança estar respirando, é usado de artifício pelo médico, pela parteira, para quê? Para respirar. E aí vem o sopro da vida. Entendeu? Quando você nasce, o primeiro contato, a respiração é a vida. É como um bebezinho que a gente poderia, apesar das correrias, das circunstâncias, a respirar como um bebê, pelo diafragma. Respirando, você está conduzindo o oxigênio para dentro do corpo, que vai de encontro com as células, trazendo benefícios para todo o organismo. O organismo em si é a pessoa, em geral, né? É nós, é eu, é você, tá? Todos nós, a gente nasce com oportunidades, com estrelas brilhando, que brilham intensamente. Mas tem uma da oportunidade que a gente precisa soprar com força, que é do talento. Assim vai vindo os brilhos, né? Que a gente costuma dizer. Qualquer um de vocês poderia ser massagista, vocês são professores, né? Esses dias eu tive contato com uma pessoa que disse, eu não aguento. Eles começam, todo mundo aqui sabe, eu fui aluna, eu acho que eu não era rebelde para não dar trabalho para ninguém, né? Para não ter. Aí, tudo bem que esses alunos podem trazer cansaço, ansiedade para você. O estresse bom é aquele que você vai em busca de um objetivo. Você faz um projeto, registra e vai. Seja qualquer tipo de projeto, você já vê ele pronto lá na frente. Né? E vamos supor uma construção. Uma pessoa vai fazer uma construção, ela já vê a construção pronta.
passou lá também, não pode acontecer alguma coisa com ele, deixar na mão, esse projeto andar um pouco para trás, eu digo que esse é estresse bom, porque no fundo você projetou aquilo bom, está lá, prontinho. Mas está só no seu pensamento, entende? Mas só que um dia você vai ver aquilo tudo pronto, com acabamento, né? Tudo que você organizou. Mas agora, o estresse ruim é aquele que você projeta e não dá conta. Projetou, viu? Tá bom, tá bonitinho, viu lá, mas não sabe o que você vai passar por ele. Certo momento, um senhor, como é que diz, ele era um comerciante. Esse comerciante vendia as coisas, claro, óbvio que para receber. Esse comerciante pegou um cheque de 5 mil reais, eu estou falando do estresse ruim, tá? E a pessoa disse para ele, olha, daqui 30, 40 dias você pode ir no banco que esse já tem o dinheiro do cheque, 5 mil reais. Só que ele passou 30, passou 60, passou 90 dias, nada de dinheiro, nada de cheque. O que acontece nessas horas? Chega um vizinho, ele começa a dizer, lembrar do cheque. Porque aquilo, ele está vivendo um estresse ruim. Né? Chega o vizinho e fala, olha aqui, ó, aquele cheque que fulano me passou, voltou. Mas aquilo já faz 90 dias. Já passou um ano. Já passa vários tempos. E vem um compadre dele. Compadre, olha aqui, ó, o cheque. Ele não esquece daquilo ali. Ele está sempre batendo naquela tecla. Se eu não estivesse correndo atrás de outra coisa que não tivesse feito ele perder tanto tempo pensando naquele cheque, é óbvio que ele já tinha conseguido muito mais coisas, né? O que ele deveria fazer? Quem de vocês tem uma resposta para me dar? O que ele deveria fazer com esse cheque? No lixo. Ao que ele fica esquecer aquilo. Aquilo é mal para ele. Aquilo ali, ele já passou tanto tempo, perdeu tanto tempo observando a perda, né? Um projeto que ele tinha e foi embargado. Esse é o estresse ruim. É esse que você corre atrás, não tem jeito. É hora de mudar. É hora de fazer uma mudança. A gente está cheio de cheques por aí. Né? Esperado. Então, eu morava lá no Rio Grande do Sul, tinha um vereador vizinho nosso. Agora eu estou falando da minha profissão, esse senhor, já com 2, 3 mandatos na Câmara lá, morava do meu lado. Ele adoeceu e foi para o hospital. Nisso que ele estava lá no hospital, já fazia vários dias que ele estava precisando de cuidado do seu Zé. 20 anos atrás, para você ver, eu fui cuidar do seu Zeca no leito do hospital, porque a mulher já não aguentava mais cuidar dele. Passar horas, dias lá no hospital. Eu fui. Observei que 9 horas da noite vinha uma bandeja de medicamentos. Assim que ele tomava um descomprimido, ele apagava. Outro dia, 9 horas da noite, de novo. Aí, e quando era 8 horas da noite, 1 hora antes da enfermeira chegar, ele começava a ter delírio. Aquilo é o corpo precisando do medicamento. Fortíssimo. Para dormir, sabe por quê? Para ele dormir e acordar outro dia, 9 horas da manhã. Era o horário que trazia uma bandeja de novo
virou para ele. Você confia em mim? Ela falou, não. Não confio em você. Falei, não, não pode deixar aí. Comecei a fazer massagem nos pés dele. Ele estava agitado, nervoso. O corpo já estava querendo o medicamento, né? Já se estirar de novo. Dormia até outra 9 horas. Eu comecei a fazer massagem nele e olhando aquele comprimido. Eu não vou dar. Massagem nos pés, na mão. Foi chiado na cabeça dele. E, de repente, aquela agitação dele foi acalmando. E eu dizia para ele, calma, relaxa, solta os ombros. Aí, de repente, ele peguei aquele comprimido, falei, você precisa. Aí, outro dia, naquela madrugada, 5 horas da manhã, o seu Zeca, ué, cadê a Suzana? Isso não tinha acontecido, porque eu só vi ele falar 9 horas da manhã, com a boca toda enrolada. E era 5 horas da manhã, porque eu passei a noite ali. Aí, cadê a Suzana? Eu falei, não, a Suzana está em casa, porque eu tenho que cuidar do senhor, para o senhor ficar legal. Na segunda noite, que não foi as noites seguidas, aí passou 10 dias, depois eu voltei lá, ficar com ele, com a minha vizinha. A gente precisa dar a mão para as pessoas, né? Precisa da gente. De vez em quando é bom estender a mão, né? Faz muito bem. Aí eu falei com a Suzana, hoje eu vou lá de novo. Lá vem a mulher, a bandeira de novo, vou falar para ela. Aí veio o médico, estava na surpresa, no outro dia de manhã, às 7 horas. O médico chegou, olhando o paciente, olhando, observando. Primeiro eu já tinha me pegado lá fazendo massagem. Pronto. Ele olhava para mim e eu olhava para ele. Aí eu comecei a disfarçar e falei, o que será que está acontecendo? Ele olhou para mim e falou, você é massagista? Né? Agora não sou. É alguma coisa descobrida, né? Eu falei, não sou massagista. Ele falou, pois deveria ser. Dali, porque essas estrelas que eu falei no começo, aquela da oportunidade que eu venho soprando para dar certo nesse meu projeto. É que acendeu naquele momento. Dali eu pensei, não, eu tenho que ser massagista, porque aquele médico disse que eu tenho que fazer massagem, que eu tenho que usar, eu já sei toda me achando, eu já achava massagista. Eu falei, não, eu tenho que, né, achar um lugar, ver cursos, horários, ver se, né, tem provas teóricas, tem provas práticas, mas eu vou ser massagista. Porque alguém plantou aquela semente para mim, está soprando aquela oportunidade. Aí o que aconteceu? Aí de lá, fui massagista, fiz um monte de clientes, depois já fui para a estética mesmo, fazer a limpeza de pele no corpo, já arrumando que agora eu sou designer de sobrancelhas, que é muito bom também, porque as sobrancelhas, igual os dentes, igual o olhar, faz parte do cartão de visita da gente. Aí eu me interessei pelo design de sobrancelhas e muito mais coisinhas, da esfoliação corporal, que é muito bom. A esfoliação corporal tem, primeiro, a esfoliação do rosto, que deixa o rosto maravilhoso, sem aquelas intempéries da sujeira, de poeira. Se bem que aqui em Campo Novo, eu vou te contar, eu fui passar o meu jaleco, quando eu vi, ele já estava sujo desse lado. Aí eu fui passar, eu vi que o outro já estava se sujando. Falei para minha nora, não, pelo amor de Deus, mas é um lugar muito tranquilo, assim, bem bom para se viver. Tanto é que meu filho aqui, o Glenir, está aqui em Campo Novo, tem 14 para 15 anos, funcionário público, tá? Me largou lá em Barra do Bugre, você viu? Abandona sua mãe, eu venho atrás de você. O que você está fazendo? Aí você estava falando das oportunidades, dos talentos, de tudo. Voltando ao assunto do estresse, vocês já viram a história da ostra, né? A ostra, ela produz a pérola. É uma coisinha muito bonitinha, não sei se alguém tem pérola, alguém está usando
essa ostra não engoliu, né? Assim mesmo o estresse. Você vai, engole esse estímulo hoje. Também faz com que você engole esse estímulo. Ou vai no serviço, você engole outro. O problema financeiro. Você vai juntando uma coisinha, outra, vai embolando para dentro de você, tornando uma pérola invisível aos olhos. Porque, na verdade, o estresse é um mal, tão mal, que ele não sai num exame de alta complexidade, não se acha estresse. Tá? Você faz exame mais complexo, não sai o resultado do que é. Tão mal que é. Ele não acusa em aparelho nenhum. É nós que sentimos. É os exercícios que a gente envolve que vai se tornando dificultoso, trazendo problemas para o corpo, para a mente, né? Nervosismo, ansiedade. E isso, o que ela causa? Doenças de pele. Tem pessoas que têm problemas de estresse, de ansiedade, que até o cabelo cai. Então, é uma coisa assim que é incrível. Ninguém está livre de passar por alguns intempéries na vida, né? Então, Não tem ninguém estressado, é todo mundo. Aqui quando ele nasce, quem estava com estresse? Calma. Relaxando o ombro, também não devemos esquecer. A gente pode relaxar as pernas. A maioria das pessoas está tomando remédios para dormir. Não consegue mais pegar e ter um sono de repouso. O que acontece quando a pessoa não dorme? Toma um medicamento para dormir. Não estou dizendo para ninguém tirar o medicamento, porque eu não estou à altura, tá? Para tirar medicamento de ninguém. Mas, se você pensar bem, se autoconhecer, você vai ter possibilidade de ter um sono de repouso com esse exercício que eu estou fazendo aqui, de simplesmente abre os braços, relaxa, vai soltando o corpo, a perna, na hora do repouso, no leito de dormir. Tá? E alguma observação? Alguém tem uma pergunta? Foi bem explicado que o estresse, a ansiedade vem trazendo muito mal às pessoas. Isso é bíblico. Isso é bíblico, sabia? Deus fez tudo tão maravilhoso, né? Céus e terra, fogo alinhado. Ou não, está aí pra gente, a mudança. Nós que não sabemos cuidar muito das coisas que Deus deixou pra gente. Isso e já em Gênesis veio já esse problema, né? De algum. Deus ficou tão estressado que disse: Eva, você vai lavar a roupa. A lavadora você vai. Né? Por isso que a gente rala um ralo grosso hoje em dia para dar conta, né?
homem, vamos lá, vamos fazer um hemograma, porque o hemograma simples, o pequeno, aquele exame que nem é tão complexo, já traz resultado sobre o colesterol, sobre a diabetes, né? Isso aí já vai, né, dando meio caminho andado para o bem-estar da família. Por incrível que pareça, é nós mulheres mesmo, né? Que o homem faz o quê? Agarra o touro com as unhas. Mas isso é pela experiência. Eles pegam o pedido do exame e colocam aqui, na gaveta. Primeira coisa, ou na carteira. Aí passa dias, está dobradinho ali, suor, né? Aí ele lembra. Vou deixar para ano que vem. Que nada, tranquilo, não tenho nada. Mas vai, homens, fazem exame, fazem hemograma. Um exame de urina também, o médico vê, né? Se está bem, se tem alguma infecção. Porque tem os exames de sangue, eu sou massagista, não dá altura de falar sobre isso, mas eu falo. Tem os exames de sangue que vê o que a gente tem, até gordura por dentro dos órgãos. O exame de sangue aqui. E é isso aí.